A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje é dia 25 de dezembro de 2025. Natal, para muitos. Dia 25 de dezembro, muitos hoje estão almoçando em família, se reunindo aos fogos, irmãos? Daqui uma semana, virada de ano, 2025, 2026 está nascendo, as vitórias, as derrotas não, as batalhas, que nós, em nome do Senhor Jesus, nunca vamos ter derrotas, e sim, vamos vencer, mas temos as batalhas, irmãos? Tanto material como espiritual. E é por causa disso que eu estou vindo às 7h30 da manhã, logo cedo, neste dia 25 de dezembro, para colocar um vídeo maravilhoso, um vídeo lindo. Irmão, há uma testemunhada. Se você ouvir este vídeo na comunhão, você vai sentir a presença de Deus, o que eu vou colocar aqui agora. O hino 411 do Inário 5, meu Inário em Dó, onde diz: ferido foi o Salvador. Muitos estão preocupados com o nascimento de Jesus, festejando o nascimento de Jesus, mas muitos esqueceram do Jesus que nasceu e um dia morreu. Muitos esqueceram por que ele morreu, para que ele morreu, de que ele morreu, o que a carne dele, que é a mesma nossa, ele veio duas naturezas, divina e a humana. A divina, meu Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Quando ele se exclamou assim para Deus, não foi só pela dor da carne, e sim, o pior, a dor da alma, do espírito. Irmãos? Quando ele chegou, a agonia dele, quando ele chegou a um ponto de perguntar para o próprio Deus aonde ele vivia, a destra de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? E muitos acham que a salvação é de qualquer forma. E os fogos soltando, todos daqui a pouco, vão comemorar a passagem do Natal. Muitos estão... Irmãos, não estou criticando ninguém que se alimenta. O mundão está aí se alimentando. Nós, logicamente, sabemos o alimento que não pode ser neste horário. Pode se alimentar um pouco mais cedo, De preferência, se for para casa de algum parente que é católico, coma antes. Irmão, mas o mundo se esqueceu da morte de Jesus, o porquê ele morreu, o que ele passou na morte. Santo Deus. Aí eu toquei este hino 411, ferido foi o Salvador. Irmãos, eu vou colocar aqui para nossa querida Irmandade agora um áudio que descreve o que Jesus Cristo passou na carne. Que todo ser humano, se fosse fazer isso com qualquer ser humano hoje, seria uma tortura. Jesus Cristo desceu nesta terra, não se sabe o dia do nascimento, irmãos? Não se sabe. O que nós relembramos foi a Santa Ceia, que foi relembrando a morte dele. Tanto que na Santa Ceia comamos o pão e o vinho. Muitos falam aí, não, Jesus não mandou comer. Está na Bíblia. Coma do pão que é o meu corpo e do vinho que simboliza o meu sangue. Irmãos, eu vou colocar esse áudio. A Irmandade fica na comunhão até o final. Olha só, perceba essa narração deste áudio, o que Jesus Cristo passou na cruz por nós, para a salvação de nossas almas,
Vale a pena servir a Deus na terra? Vale a pena andar nas obras, mas com fé. E fé sem obra é morta. Morta sem fé também. Dos dois lados é morta. Vale a pena servir este Deus? Hoje, Natal, todo mundo está festejando o início. Nós já estamos não festejando, mas relembrando e sentindo a presença de Deus, o que Jesus Cristo passou por nós. O amor incondicional que Ele teve por nós, intercedendo nós ao Pai. E subiu à destra de Deus, está velando por nós aqui na terra. Olha só, ouça na comunhão. Arrume o áudio, fica na comunhão que você vai sentir a presença de Deus. Eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. E por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo então por todo o corpo até a terra. O corpo dele inteiro havia se tornado negro, porque ele havia suado sangue. Só para os irmãos entenderem qual é o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder e então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus, tiram a roupa de Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura, e golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra, a cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar, e os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos.
A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheia de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, de ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás e de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola a carne viva, e ao levarem a túnica se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos elementos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um longo prego pontudo e quadrado, apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado: uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Elevam a Jesus. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior e estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os do pescoço,
E finalmente os músculos respiratórios se enrijecem, a respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se, a fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece, lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que quer falar ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável! Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde, e depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as cãibras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita: está consumado! E em seguida, num grande brado, diz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E morreu no meu lugar e no seu. Vocês ouviram aí, queridos, o que Jesus Cristo passou na cruz por todos nós. Isso tirando a parte espiritual também, porque ele veio nas 2 naturezas, a divina e a humana. Vocês viram o que aconteceu na cruz? Falando aí, irmãos, da patologia, como está descrito, né? Patologicamente dizendo, não sei se esse é o termo, irmãos, que sofrimento na carne Jesus teve, e o sofrimento no espírito, porque ele, Jesus Cristo, ele intercedeu por todos nós, pecadores aqui na terra. E hoje a gente vê pessoas fazendo live discutindo o que é pecado de morte, o que é pecado para a morte, o que a congregação condena, o que a congregação não condena, e pessoas querendo facilidade, né, irmãos, errando, não respeitando o que Jesus Cristo passou na cruz por todos. Irmão, não foi só pelo povo da congregação não, irmãos, por todos nós pecadores. Jesus passou isso tudo.
irmãos. Irmãos, o que Ele só quer de nós, Ele não quer que nós, né, sacrificamos nossa carne também para pagamento, para reconhecimento. O que Ele quer de nós, irmãos, é só obediência, irmão, a Ele. Andar no caminho certo, andar na obediência, não andar no pecado, não viver no pecado, irmãos. Só isso, irmãos. E muitos, né, muitos propagam aí que senta, descansa, que você já está salvo. Irmãos, eu vou fazer aqui uma comparação. Vocês devem conhecer o nosso querido irmão. Falo querido porque é uma pessoa gente fina mesmo. Gostei muito de fazer live com o nosso irmão Samuel Trevisan. Ele é da CCA, ele era da CCB. E o nosso irmão Samuel Trevisan, ali a doutrina da igreja dele, e até a liturgia e tudo, e ele prega não salvação por obras, e sim que já estamos salvos. Já ouvi ele falar várias vezes que já estamos salvos. Mas quando uma vez ele foi no culto online, ele falou a seguinte frase. Ele falou a verdadeira frase em que todos nós, quando levantamos nos púlpitos da congregação, nós falamos: agradeço a Deus pela vida eterna que Ele me concede se for firme e fiel. Todos nós herdaremos a coroa da vida eterna. Este é o certo. Então Samuel Trevisan foi um dia no púlpito da congregação e falou correto. E depois voltou para a sua igreja e está, né, falando para todos ali. É a doutrina dele, não podemos, né, falar mais nada. A doutrina dele é essa, né? Que nós já estamos salvos. Né, irmãos? Santo Deus. Irmãos, o que vocês acharam? Sentiram a presença de Deus? Sentiram? Deixa aqui embaixo nos comentários, neste dia 25 mesmo, 7h30 que você já está levantando. Né? Você quer lembrar do nascimento ou de um dia Cristo sofreu isso tudo pela tua alma, pela nossa alma? Então isso quer dizer, se tu errou, se você fez algo que desagradou a Deus, vai aos pés de Deus, se reconcilie com Jesus, peça perdão. O perdão também salva, irmãos. O segredo é este, tá bom? Desejo a toda a nossa querida Irmandade, não um Feliz Natal, porque nós, né, sabemos que isso daí é tudo comércio, né? Mas desejo de coração, né, a toda a família, todos, né, congregação, não congregação de outras igrejas, que entre 2026, né, com bastante vitória na presença de Deus. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Espero vocês aqui no comentário e no joinha. Tá bom? Deus abençoe.